Pessoal, acho que vocês devem estar tão animados quanto eu. A gente está fechando esse dia com um papo bacana sobre uma visão para o futuro, tentando compartilhar uma visão coesa do que a gente viu aqui, do que a gente espera que aconteça para os próximos anos. Para isso, eu vou chamar o Paulo Voltani para o palco, da Nextius, o Danilo Branco, da Finansistec, que está aqui com a gente, e o meu amigo Ulisses Pacheco, que a gente pegou ele num contrapé, ele está aí com a gente. Ulisses, se você conseguir abrir o áudio, já ajuda muito. Vamos ver se você consegue. Mas, então, eu vou compartilhar com vocês, com o Paulo, com o Danilo e com o Ulisses. Eu queria que vocês tentassem fazer, de novo, um destaque do que aconteceu esses 2 dias. Porque ontem eu fui dormir pensando no evento, acordei como se eu estivesse ainda nele. Hoje vai acontecer a mesma coisa. Assim. Tem tanta lição aprendida, tem tanta coisa para a gente executar do que a gente ouviu, que eu acho que vale a pena. Paulo, você quer abrir? Você quer falar um pouco das coisas que você acha que vale a pena, o destaque, que vão ajudar a gente a construir esse futuro do cooperativismo brasileiro? Bom, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, obrigado aí por estar participando. Sim, algumas coisas que eu vi que me chamaram muita atenção. Primeiro é o seguinte, uma coisa que o Courtney falou, assim, eu estou trabalhando de perto com cooperativas tem praticamente 1 ano, mas é um segmento encantador, assim, muito voltado pela questão de propósito, né? E algumas coisas que eu vi que eu acho que tem muito espaço. Primeiro, a cooperativa, como ela é focada, é feita por pessoas que têm esse propósito, elas estão muito mais abertas a ouvir sobre inovação e a tratar de inovação do que as empresas tradicionais, ou as famosas empresas de dono. Assim, a minha relação com cooperativa, até o Jonathan falou, né? Eu atendo o Jonathan pessoalmente, eu atendo a Credit Suisse. Você percebe que eles estão abertos a falar, você tem muito espaço. E uma coisa, eles são mercado financeiro. Eles estão ligados ao mercado financeiro com as regras do mercado financeiro, só que eles estão abertos às startups, às fintechs. Então, assim, eu acho que quanto mais eles tiverem essa abertura e mais startups se aproximarem, que são os antigos hackathons, né? Hoje não é mais hackathon por conta das startups, mas se eles acessarem as centrais onde você tem as incubadoras, tem muita coisa. Você vai ter startups voltadas para RH, voltada para legal, para fiscal, que vai ajudar a cooperativa a crescer mais rápido e se adaptar ao mercado que já é maduro. Então, eu vou ficar só fazendo os lembretes aqui para fixar melhor. Eu acho que você está certíssimo, Paulo. A gente passou 2 dias falando de inovação, de tecnologia, de futuro, calcada no propósito do cooperativismo, né? Como é bacana ver nas falas, né, de todo mundo, desde os reguladores, da importância do propósito do cooperativismo, pelo regulador, pelo Banco Central, pela CVM, né, e quando vem alguém de cooperativa, ele lembra, os comentários são assim. Acho que esse é um grande... Esse é uma grande valor que a gente tira do evento de hoje. Quer dizer, olha, esse olhar para o futuro continua sendo um olhar de propósito. Esse olhar do futuro, né, ele não vai mudar. O que a gente está agregando são novas tecnologias para conseguir exercer o que a gente quer exercer. E eu acho que outra coisa que você traz de grande valor para a discussão são as parcerias, né? Porque a ideia de cooperativismo é uma ideia de ecossistema. É uma ideia de conexão entre as pessoas, é uma ideia de conexão entre as empresas. Então, acho que a ideia de você expandir seu ecossistema, inclusive com fintechs, provedores de serviço, techfins, né? O nome que a gente queira dar, eu acho que faz todo sentido. Porque aí a gente não está no mercado de competição 1 a 1, a gente está no mercado de colaboração de vários. E acho que esse é um valor extraído. E eu sei que o Danilo, né, não só acredita nisso, como vive nisso. Mas, Danilo, não vou te dar moleza, não. Quais são, né, os espaços, ou momentos que você viu, que você acha que vale, né, desses 2 dias, que a gente destaca e constrói o futuro do cooperativismo a partir das conversas que a gente teve? O que eu vejo é muito assim, Rodrigo, quando a gente olha, até pegando um pouco do final da fala do Kurt, né? Quando a gente vê a tecnologia
que cada vez mais o open source ele é o que driva muito dos negócios, né? Então, assim, hoje todo mundo está numa comunidade de tecnologia. Eu agora mesmo estou aqui no Cubo do Itaú, que tem um monte de fintech, startups aqui dentro. E a gente começa a alinhar essas coisas a novos conceitos. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí o Paulo pegou isso. A gente precisa, de alguma forma, convergir. Quando a gente olha, por exemplo, o DAO, até então o DAO estava muito longe, mas o Kevin me deu deu uma luz aqui que eu acho que poderia acontecer, que é assim, poxa, por que eu não uso uma estrutura de DAO ou uma estrutura blockchain para que quando a AWS faz lá o modelo gerenciado, por exemplo, de um gateway ou um modelo gerenciado de um MongoDB e eu sou a pessoa que participa disso, por que eu não ganho royalties em cima disso, a depender da minha participação no projeto open source? Eu acho que cada vez mais a gente vai abrindo caminhos que colabora e tem até eu até me pego muito numa fala de um cientista que é do filme I Am, e aí no filme I Am, que o cara tá fazendo repensando a vida dele, né, o diretor lá, e ele falou uma coisa assim, o ser humano nasceu para colaborar. A gente por muito tempo a gente tenta bater o contrário, só que a gente percebe que o que mais prospera ao longo do tempo é a colaboração. Eu acho que, no fim, o que houve aqui foi todo mundo dividindo um pouquinho da sua cabeça, né? Dividindo um pouquinho daquilo que conhece, e são vários assuntos, de Open Finance, a real digital, a forma de crédito, a forma de PFM, a tecnologia pura, e aí eu acho que agora o que vai ficar pior, e aí eu vou te devolver, que eu acho que agora é a tarefa do SINC, é a tarefa de todo mundo que participou, poxa, o que a gente vai fazer então amanhã, já que a gente vai dormir no evento, como que a gente vai fazer amanhã para continuar esse movimento de integração, esse movimento de colaboração pelos próximos tempos? Boa. Eu que sou um cara legal, eu passo essa para o Ulisses. Ulisses, do que a gente viu aqui, o que a gente consegue aplicar a partir de amanhã? Né? Como é que a gente... ou continua aplicando, mas com mais vontade, mais carinho, mais fé e mais dedicação? Opa, acho que está no mudo para a gente. Melhorou? Melhorou agora? Desculpa, a tecnologia é um problema. Vamos lá. Vamos lá. O que eu acho num evento desse que mexe com a cabeça da gente, a intenção era essa, eu termino com a famosa Casa do Mundo de Andrade. E agora, José, né? Que eu acho que é o famoso, o que eu faço? Eu acho que o Harold sempre é muito feliz, né? Se não for uma solução simples, tem uma coisa errada. Eu lembro do Filadélfia, lá o Denzel Washington, explica como se fosse minha filha de 5 anos, o que você vai fazer daqui para frente. E eu acho que está claro aqui, uma boas recomendações que a gente teve aqui durante os 2 dias, né? Então, assim, tem muita coisa, tem muita tecnologia, mas acho que o ponto fundamental, até o Jonathan que falou, primeiro, o que você quer trazer de valor? O que é importante aqui para você como negócio, né? Então, assim, eu acho que ficou claro, Rodrigo, que aproximar-se do seu cliente, do seu cooperado, é fundamental. Usar a tecnologia para conhecer melhor esse cara ou o futuro cara que você quer trazer. Então, 2 recomendações que eu acho interessante. O que a gente falou aqui traz mais valor para você e os seus cooperados, né? Pode ser um monte de nome, mas assim, eu quero alguma coisa que traga valor para o meu incremento de relacionamento ou coisas novas com o meu cooperado. Tem um monte de sobrenome, mas primeiro é isso. Então, assim, pode ser por Open Finance, então você chama aí o Danilo da Finance Tech, é Open Finance que vai trazer mais dados, vem enriquecer meu conhecimento, legal. Enfim, o segundo recado é assim, cara, escolhe um parceiro. O João está muito feliz. Escolhe um parceiro. Não estou nem falando escolhe a AWS, escolhe um parceiro, cara. Primeiro assim, o que eu quero fazer? Legal. Consegui explicar para mim mesmo, assim, ó, eu preciso tocar o core bancário, preciso do Open Finance. Legal. Agora eu vou buscar quem é que pode me ajudar e não faça sozinho, gente. Fazer sozinho é difícil e pode consumir muito tempo. Então, os 2 recados, assim, o que eu quero fazer? Sugiro aumentar o seu relacionamento com o cooperado ou o futuro cooperado, eu quero crescer, etc. Isso pode ser um core bancário, isso pode ser o Open Finance, isso pode ser, enfim, futuro, e isso, enfim, dá para fazer amanhã
com tudo que já existe, mas escolho o parceiro adequado para a sua jornada. É um casamento, né? Por mais que a gente possa falar de alguns separados. Vem meu recado, Rodrigo. Não, e o Jonathan trouxe isso, e aí eu vou pegar um outro projeto de hoje, um projeto que eu gostei muito, o Denis, da Square de Campo Grande, ele trouxe toda uma estrutura de BI, de Power BI, de uso de dados, né, de controle, de medição, de automação, para que as pessoas pudessem cuidar melhor dos cooperados. Então, essa é exatamente, eu acho que essa chave, né, que algumas cooperativas têm aprendido e largado na frente por alguns motivos, às vezes por uma questão de, né, às vezes por uma questão de gestão, às vezes por questão de tecnologia, né, às vezes por necessidade, né? Se você não desse o pulo naquele momento, você percebia que sua cooperativa estava indo para o lugar errado. Mas essa ideia de, né, eu vou puxar a fala do Denis, essa ideia de dizer, tudo que eu estou fazendo aqui de gestão de dados é para garantir autorrelacionamento. E lembrar que esse autorrelacionamento converte em sustentabilidade financeira da própria cooperativa. Né? Se eu não me engano, eles estão crescendo 70% esse ano. Né? Que a gente fala, nossa, um monte de cooperativa, um monte de momentos que elas crescem a singulares 60%, 70%. Tem um dado, ele não é tão recente, mas teve um relatório do Banco Central que mostrou que no último ano pré-pandemia, porque pré-pandemia os dados dão uma distorcida de crescimento, né, financeiro, mas o ano de pré-pandemia 2019, o cooperativismo cresceu 23%, e as instituições não cooperativistas cresceram 7% no mercado financeiro. Quer dizer, 3 vezes e meia mais de crescimento em 2019. Se você puxar isso para trás, você falar de 14 para 19, você tem mais ou menos 126 para 23. De novo, né, 4, 5 vezes mais de crescimento. Com essa ideia de concentrar essa relação. E aí acho que tem um destaque do modelo do Kurtner que eu quero puxar, mas eu também quero puxar um destaque de ontem à noite. O Kurtner teve uma fala que eu achei maravilhosa agora, que foi isso. Se é para botar o cliente no centro, qual é o melhor cliente se o cliente é o dono? Né? E qual é o melhor dono se não o cliente? Então, você conseguiu, né, nessa fórmula simples do cooperativismo, né, de crédito, garantir que o seu cliente está no centro e o seu dono está no centro ao mesmo tempo. Né? Numa empresa tradicional, né, os donos estão no centro, os donos das ações estão no centro, e você tenta buscar o cliente para o centro. Né? Em outras empresas, o cliente está no centro, mas os donos não, e acho que o cooperativismo resolveu isso. Mas deixa eu fazer o meu destaque. Ontem, para quem não pôde ver a aula da Babi de finanças descentralizadas, foi uma coisa, né? E ela continuava, e o pessoal ficava, ela continuava, o pessoal ficava. A gente parou 6h20 da tarde ontem. Mas é muito bacana ver como, né, a evolução do modelo tradicional, né, e para onde o modelo descentralizado de finanças ele está indo. E o meu destaque para ela é a criação de novos produtos. Né? Então, o DeFi está criando produtos que a gente podia estar criando aqui. Porque não é só uma questão tecnológica, é uma questão de saber que está fazendo o melhor para o cliente e ousar, e testar. Então, a criação de novos produtos que ela trouxe para mim, acho que é um destaque que eu queria fazer, mas eu deixo, e aí estou livre, Paulo, Danilo, fazer outros destaques desses dias que eu acho, né, práticas de inovação para amanhã. Eu vou puxar uma sardinha, desculpa aí, eu passei. Eu vou puxar uma sardinha aqui, que eu acho que é para esse momento do Open Finance. Né? Eu acho que se a gente tem algumas coisas que a gente olha para o futuro, talvez a gente esteja falando sobre isso pelos próximos 5 anos e ele virando realidade pelos próximos 5 anos, mas eu acho que tem uma coisa que está muito próxima de nós, que é o Open Finance. Então, assim, aí trazendo aqui muito da fala do Márcio, do Cicobi, do Hélio, da Ailos, que mostra a força que tem o Open Finance para você diminuir essa assimetria de mercado. Eu acho que o recado do Cicobi, e até um recado que a gente deu no painel de fintechs há pouco tempo atrás, poxa, você é uma cooperativa, você tem tudo para dar certo.
não é porque você é uma cooperativa menor que você vai ter menos acesso. Eu acho que é o que cada vez mais a gente vai vendo. Eu acho que o grande destaque para olhar para tudo isso é que existe bastante coisa nova. Fala de DeFi, putz, desculpa, Rodrigo, é o exemplo que eu falei quando a gente abriu. Em São Joaquim, Santa Catarina, o DeFi não vai resolver o problema do agricultor por enquanto. A gente precisa achar... É essa medida, inclusive, que eu acho que é o pior. É o quanto a gente faz de um lado que faça sentido. Eu sempre falei isso. Por isso que eu acho que é também a fala do Ulisses. O simples é necessário por causa disso, porque ele resolve uma dor, por exemplo. Por que a cooperativa não pode ter o acesso ao dado que o grande banco tem, por exemplo, do Caixa tem? Talvez a cooperativa tenha uma capacidade de atender as pessoas do Caixa tem, que a Caixa hoje, infelizmente, não consegue atender. E a cooperativa local vai abraçar, como eu falei no outro, vai abraçar esse cliente de uma forma tão próxima que vai trazer para uma realidade presente, que pode rolar amanhã. Então, isso era algo que eu faria amanhã, procurar entrar nesse mundo do Open Finance para pegar esses dados para que a gente tenha mais opções, para que a gente não fique tão preso aos modelos tradicionais que a gente vem tendo até então. Eu acho que você está certíssimo nessa construção de caminho, né? O Open Finance é uma coisa muito mais presente agora na nossa vida e a ideia desses dados estarem compartilhados com as cooperativas, porque isso é uma barreira que a gente ainda não conseguiu no cooperativismo de crédito. A gente ainda não convenceu maciçamente, né, o nosso cooperado a compartilhar o dado que ele tem nas outras instituições. Eu acho que essa é uma coisa para amanhã também. O uso, a Sâmara, né, mostrou também, né, os projetos de PMF, o agregador de contas, o iniciador de pagamento, tudo é lindo, mas se o cooperado não se sentir confortável de compartilhar os dados das outras instituições financeiras que ele tem, a gente está nesse momento de bloqueio. Mas eu estou tentando aqui, eu vou acabar falando todos os painéis, eu quero, né, então assim, a conversa de microcrédito hoje, né, agora à tarde, com a Helena. Do BNDES, Helena Tenório do BNDES, assim, é o resgate do princípio, né? É o resgate do princípio. Eu uso muito menos dinheiro, né? Mas distribuo para um número muito maior de pessoas e tem um impacto muito maior na sociedade. Eu acho que esse eu também acho que é uma coisa para destacar, né? E como o BNDES está próximo e disposto a fazer as conexões com o cooperativismo de crédito. Ela estava aqui dizendo, por favor, me usem, né? Eu estou aqui para isso. Acho que esse foi um momento bacana também dos 2 dias. Paulo. Fala aí, Ulisses. Eu vou provocar o Rodrigo e todos que assistiram às palestras. Eu acho que o microcrédito, moedas sociais, é o potencial que uma cooperativa regional tem para desenvolver um negócio regional. Muitas são muito regionais. O poder da cooperativa é o desenvolvimento regional até. E por que não CDBC? Uma cooperativa no futuro vai poder emitir sua própria moeda, uma moeda social, por exemplo, ou até especializada. Então, assim, você está pensando em futuro 10 anos, não tem como não pensar em CDBC, em moeda social, microcrédito, com focos específicos, e talvez você fique o seu líder isolado. Quer dizer, eu estou assustando aqui, porque assim, às vezes a gente fala nomes difíceis, e nem tudo, né? Tal. Só para dar um exemplo, gente, e não é muito difícil, né? A gente fala de Open Finance, etc., mas eu vejo gente fazendo onboarding em cooperativas usando ainda fax. Quer dizer, gente, assim, ó, os dados, não precisa ser complicado, né? Não precisa ser muito enrolado, tá? Eu não estou usando o outro. Sabe, Open Finance, o que é isso? Não, olha, eu preciso dos dados do cara para abrir a conta dele aqui na minha cooperativa. Gente, traz esse problema para a gente e fala assim, olha, a gente resolve com os nomes bonitos, tá? Mas no final, em 5 minutos, você tem a informação do cara. Em 10 minutos, essa conta vai estar aberta. O cara não precisa te mandar nenhum fax, eu estou exagerando, né? Eu já vi gente mandando e-mail, etc. Mas isso existe, gente. Então, assim, define o seu problema. Eu preciso do cooperado mais rápido, por exemplo, a gente fala muito de BI, fala muito de análise por dados, mas, se você pegar um conjunto de dados suficiente e interessante, você pode pegar uma cooperativa regional e descobrir qual é o churn, quando as pessoas estão tendendo embora. Ou pior,
eu posso ter vendido, mas a gente fez isso numa cooperativa aqui, fácil, está em causa público. Eu quero vender mais 10%. A gente mostrou esse projeto ano passado, hein? Abaixou É o churn isso. em 30%, né? Quer dizer, né? Abaixou o churn em 30%. Você imagina o impacto de uma cooperativa de você conseguir entender preditivamente antes que aconteça, né? E você conseguir abaixar o churn, perda de associado em 30%, é uma maravilha, né? Maravilha. Então procura a gente assim, eu tenho um problema aqui, 30% de churn, como é que eu posso... Vamos lá, esquece o nome, né? Vamos pegar o problema e a gente faz a tecnologia para isso. Paulo, são os seus destaques. Eu acho, assim, indo nessa linha que o Ulisses falou, uma coisa interessante é o seguinte, muitas das questões relativas à cooperativa e aos cooperados, ela vai, em muitos dos momentos, ela vai vir de dentro para fora. A cooperativa, porque assim, você percebe, eu acho essa questão de Open Finance sensacional, mas quando você vai, eu tive a oportunidade de ir lá para Paraná e visitar a Credit Suisse pessoalmente, eu acho que muitas vezes eles vão, essa ferramenta, como o Ulisses falou, ter dados para saber dos clientes e para conhecer melhor a sua base, o fomento desse tipo de iniciativa vai ser maior no primeiro momento, porque a cooperativa indo nesse princípio de inclusão, ela vai bancarizar a gente que não tem acesso a outro banco, que é o caso que o Danilo falou do Caixa Tem. Você precisa, se você disponibilizar essa informação, você vai ter, desculpa, não sei se foi o Rodrigo que falou, se você que falou, Rodrigo, mas você vai ter informação, nos lugares que eu passei até chegar em Paraná, não vi uma agência da Caixa. Então você tem um monte de gente ali desbancarizada que precisa de microcrédito, que vai fazer uma diferença enorme na vida da pessoa, e vai fazer uma diferença enorme naquela sociedade que é atingida por essas pessoas, e de novo, vai nascer de dentro para fora. A cooperativa vai usar, quando ela está aberta a ouvir tecnologia e a fazer tecnologia e usar inovação, ela vai usar as ferramentas da melhor maneira para fornecer isso para os cooperados. Independente se ele está... Perdão, pode falar. Não, é isso. E o campo está completamente aberto, né? Eu vou lembrar a nossa palestra de abertura do diretor Otávio Damasio. Ele está dizendo, olha, o que o Banco Central está fazendo é criando uma plataforma nova, né? E aí eu vou parafrasear. O que ele está fazendo é remodelando o tabuleiro do jogo, né? E ele está dizendo, olha, vai ser mais fácil jogar para todo mundo. Vai ser mais competitivo, vai ser mais fácil para todas as instituições financeiras. Então, mas quem vai criar em cima dessa grande plataforma nova, né, de Open Finance, de PIX, de BDC, são as cooperativas de crédito, são as instituições financeiras, são as fintechs. E aí é esse momento, eu acho que a gente tem que lembrar que o jogo está aberto de novo. Um tempo atrás eu usava uma outra metáfora, eu falava assim, sabe o safety car da corrida? Sabe o carro madrinha? Que ele entra e todo mundo gruda um atrás do outro. Essa é a mesma sensação que a gente está fazendo. Então, o mercado estava muito separado, existiam distâncias grandes, né, entre cooperativas não cooperativas, cooperativas pequenas, cooperativas grandes, e agora não. Com essa mudança, essa é uma boa notícia. Com essa mudança do sistema financeiro, a gente junta todo mundo mais, e aí fica muito mais fácil. E aí, já que eu falei de Banco Central, eu não posso deixar de falar do Cláudio Figueiras, que é chefe do Departamento, né, de Regulação, Supervisão de Controle de Operação de Crédito Rural e Proagro. Ele mostrou o quanto o crédito rural vai tá mudando esse ano. Não vai mudar. Né? O quanto os dados de crédito rural disponíveis, eles estão mudando por completo, o quanto o Banco Central está colocando disponível para o produtor rural, para as instituições financeiras, né, e para as empresas de tecnologia, para amanhã, inclusive, incorporar toda a parte de sustentabilidade e economia verde necessárias para esse crédito. Né? Então, acho que é um outro destaque, assim, das coisas que tem que reassistir. Né? Vai lá reassistir a palestra do Cláudio Figueiras, amigo, porque, né, muda completamente o que a gente vai fazer no próximo ano. E é por isso que... Perdão, Ulisses, desculpa. E é por isso que eu acho que as cooperativas têm que aproveitar esse momento onde existe tecnologia disponível e existe gente boa fazendo as coisas para utilizar o que os parceiros podem fazer por eles, para eles se focarem no negócio, se focarem nessa questão de ver os melhores créditos, buscar as melhores linhas e deixar quem sabe fazer ou quem já fez isso outras vezes tocar. E, de novo, eu acho que as startups precisam olhar para essa questão dos hubs de startup
Porque tem muita gente disposta a fazer coisa nova que não teve um insight ainda. O cara, quando você fala em cooperativa, ele está preocupado no controle da plantação, num drone. Eu participei de alguns eventos que o pessoal falava isso, o cara está para... Não, cooperativa ou rural. Não, ele está com controle de gado, mas ele não está olhando para o crédito, onde tem muito espaço. Ótimo. Ulisses, você ia complementar? Não, só queria, assim, se isso não chamou atenção, Rodrigo, se essa palestra não chamou atenção para potencial de negócio, porque a vida é assim, ou é na dor ou é no amor, né? Então, assim, se não chamou para o amor, o potencial de crédito de carbono, o que tem de negócio que você pode gerar em cima disso, chamou por outro lado, cara. Você pode estar emprestando para a gente que vai te dar trabalho, ou por impacto de carbono, ou por área irregular, enfim. A palestra dele foi muito clara, ó, consulta o cadastro aqui, meu, porque pode ser que o seu cara não está num lugar legal, e você é arrastado nessa fama, nesse problema, né? Então, se não é para os negócios, é para se proteger. Muitas das cooperativas têm a ver com o ramo agro, né? Então, peraí, vamos estudar melhor isso aqui, né? Como é que, né? Onde eu não, pelo menos eu não perco dinheiro, mas também não tenho problema, né? Não pode deixar de lado. Então, vai ser a nossa última rodada de olhar para o futuro agora. Eu vou abrir esse meu olhar. E o meu olhar vai estar embasado, tanto na fala do Fábio Araújo, né, que é o coordenador do programa do Real Digital no Banco Central, essa moeda digital, né, que a gente está criando, quanto na do Bruno de Freitas Gomes, falando sobre a ideia de tokenização. E o meu olhar o que a gente está conseguindo fazer é replicar o mundo que a gente quer no mundo físico, né, de uma forma mais eficiente, mais rápida, mais barata e mais acessível no mundo digital. Aí a gente vai usar um monte de nome, né, e conceitos confusos, complicados e complexos. Mas a ideia de tokenização, a ideia de você digitalizar, né, um documento, um título, uma posse, um instrumento financeiro, e a ideia de como isso já está no mundo digital, você tem uma moeda digital, e a partir daí, tudo isso acontecer nesse espaço extremamente eficiente, extremamente barato, e que por causa disso gera acessibilidade, eu acho que é um olhar de mudança de futuro. Então, em muito pouco tempo, a gente vai estar com essa capacidade. A gente se acostumou, né, a foto ser instantânea. A gente se acostumou a chamar a comida e ser praticamente, ela chegar quase instantânea, né? A gente se acostumou com essa ideia de mundo digital. Eu acho que a gente está indo para esse espaço no mundo financeiro e a tokenização do mercado. A Tâmara falou sobre isso, o Daniel falou sobre isso, né, além do Bruno e do Fábio. Eu acho que a gente está indo para esse espaço rápido, né? Rápido é de 2 a 5 anos. Isso é muito rápido. Então, esse é meu olhar final de futuro. Eu vou deixar cada um fazer a sua rodada antes da gente se despedir dessa plateia maravilhosa, né, dos presentes do cooperativismo de crédito brasileiro que nos acompanhou até agora. Vai lá, Paulo, ou Danilo. Eu posso começar assim. Bom, acho que quando eu olho para o futuro, assim, e eu falo muito disso, que eu participei no fim da implantação da TED, quando eu entrei no mercado financeiro como tecnologia, isso lá em meados de 2008, e o que a gente vê hoje é bem o que você falou, a gente está se acostumando com uma mudança, com um dinamismo de mercado muito maior do que a gente tinha antes. Mas aí eu vou ressaltar isso para a plateia, que eu acho que é uma coisa que eu sinto nesse universo de startups, e a gente está junto aí no programa do Next, a gente está junto do programa do Lift, e tem uma coisa que eu sinto que é cair na realidade. Eu acho que o regulador, ele te dá uma caixa de ferramentas gigante, né? Até o próprio Otávio falou isso na abertura, sobre o canivete suíço. Então, as plataformas do Banco Central, no fim, são canivetes suíços, as regulações viraram um canivete suíço, que o mercado passa a usar, só que o meu recado, que eu acho que aí fica muito mais para quem é plateia e é startup, não necessariamente as cooperativas, mas startups que têm relação com cooperativas, descer, tornar isso real, que agregue valor, porque senão no fim
não adianta nada, né? É a frase que você falou lá do Real Digital, lá na reunião do BC. Cara, se for fazer moeda digital por moeda digital, a gente não faz, a gente tem o Pix. Né? Então, eu acho que, no fim, a gente precisa trazer para casos reais, como resolver o problema que o Ulisses falou. Poxa, vamos dar confiabilidade na cadeia para descobrir se o produtor é um produtor responsável. Vamos dar um crédito que depois todo mundo fique sabendo que foi feito com QIC, com QIP, governanças. Então, eu acho que, no fim, a gente precisa fazer o lending, né? Eu sempre falo isso para o pessoal, assim, a gente fala muito lá em cima e a gente precisa descer e falar, ok, como que eu atendo a realidade das pessoas, como que eu atinjo o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que essa é a questão do futuro, é como que a gente vai manusear esse canivete suíço que o Banco Central está nos dando. E até eu vou pegar o gancho do Danilo para dizer o seguinte: enquanto as startups não olharem, não fizerem essa descida, como o Danilo disse, de chegarem nas cooperativas e olharem os reais problemas e o mundo de oportunidades que tem, o pessoal fica criando soluções mirabolantes quando o foco é o simples. Fazer o simples, e a gente tem uma coisa, o Danilo falou de TED, eu quando entrei no mercado financeiro não existia boleto eletrônico ainda. Eu trabalhei no mercado financeiro 20 anos. E aí, hoje você tem uma velocidade muito rápida e o celular, ele democratizou essa informação, essa velocidade. Então você tem, se o cara focar no simples, no problema dele, para resolver essas questões de PLD, que acho que é um grande problema, que é como você identificar a lavagem de dinheiro e outras soluções que estão prontas, se ele descer, resolve o problema. Você vai ter muita gente trabalhando em prol do cooperativismo. Perfeito. Eu vou na linha do o que temos que fazer realmente, né? Eu acho que tecnologia, Banco Central, legislação, os clientes estão mudando e está mudando o valor que você traz para o seu cliente. Então, a primeira coisa, se você não sabe por que você é único, começa a procurar, porque pode ser que mude, né? Então, a minha grande preocupação, e eu acho que o SINC é muito bom para isso, porque a gente fala em tecnologia, mas fala também do negócio. Escuta, mas o cooperado está com você por quê? Porque a gente conhece. Não, mas olha, isso aí pode acabar com a tecnologia, né? Isso está mudando. O cara, você conhecia ele porque ele era filho da Maria. Agora não é mais, ele está conectado no mundo, né? Com a tecnologia que está aqui. Aliás, o Banco Central mudou. Ele pode, inclusive, fazer outro tipo de cooperação. Então, assim, qual é o valor que você traz? Então, o porquê que você é importante? E isso não é uma resposta muito fácil, tá? Até para nós, né? Assim, o seu negócio é importante para quem? Pode ser que ele mude. Agora, com essas nossas coisas que nós falamos hoje, ainda continua válido daqui a 5 anos, 10 anos? Real Digital ainda vai mudar com o meu queijo, né? O famoso queijo. Então, usando só exemplo do safety car, está mudando o traçado, o carro, a gasolina, está entrando um carro novo. Pô, agora a Bahia vai entrar no meu negócio. Como assim, né? Então, assim, o que você traz de valor? É conhecimento, é proximidade? Então, aumenta. Não, o que eu trago de valor é que eu estou próximo do meu cliente. Então, aumenta a sua quantidade de conexão. Né? Então, aumenta o seu CRM. Então, isso eu acho que é importante a gente colocar que, assim, o mundo não está mais instável. E se eu não sei porque eu trago valor... Então, assim, primeiro, define o que você quer. E a gente também pode ajudar nisso. Segundo, assim, dado que é isso, o que acontece nesse novo cenário? Porque esse cenário pode mudar no meu valor, tá? Então, o que eu quero fazer é isso? Bom, então vamos achar a tecnologia através do parceiro adequado. É bem esse resumão que eu acho. Procura primeiro o valor que você traz. Maravilha. Eu vou terminar esse nosso papo, primeiro agradecendo demais o suporte, o apoio que todos vocês deram. Né? Esse é um evento que a gente faz com muito carinho, com muito amor, mas também com parceiros. Então, se não é a AWS, se não é a Nexus, se não é a Finansys-Tech, esse evento a gente não consegue fazer. Agradecer a todas as cooperativas, todos os sistemas cooperativos que estiveram com a gente, as cooperativas singulares. A gente teve um ano com muita cooperativa independente aqui, né, que o rapaz chamou de solteiro, eu achei máximo, cooperativa solteira, achei um termo maravilhoso. Então, agradecer as cooperativas, a todos os palestrantes, aos painelistas, e agradecer demais a equipe da Fenasbac, que trabalhou e que ninguém viu. Né? Então, vocês não têm ideia, né? Então, a gente tem Sara, Carla, Larissa, Tiago, Miguel, Daniel, todo mundo viu, né? Por aqui. Mas, assim, a gente tem uma equipe muito focada, assim, para conseguir fazer essa entrega, e a gente agradece a todos vocês. Brigadão,
que a gente se veja em 2023 de novo, na 4ª edição do SINC. Até mais, meus amigos. Valeu.